Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Hoje vamos falar de um tema muito invisibilizado. Segundo dados europeus, as pessoas com deficiência continuam a ter muito mais dificuldade a aceder a serviços de saúde, a aceder a serviços de educação, por exemplo, continuam a estar mais expostas à pobreza e à exclusão social. É por isso que hoje vamos ouvi-las. O tema de hoje é a pobreza e a exclusão social de pessoas com deficiência. E para esta conversa hoje temos connosco Júlia Espiridião, jovem de 16 anos e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Raquel Abraços, membro do Conselho Local de Cidadãos de Santarém, da EAPN Portugal, educadora social e com experiência pessoal na área. E Pedro Dantas Meireles, diretor técnico das unidades residenciais da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, instituição que trabalha há décadas pela inclusão. Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Vamos começar então esta conversa. Bem-vindos aos três. Obrigada por estarem aqui. Eu se calhar vou começar pela Júlia. Júlia, tu tens 16 anos, és portadora de paralisia cerebral, és ativista e eu gostava muito de, antes de irmos às razões que te levaram a ser ativista, perguntar-te quais é que são os desafios que tu encontraste no teu dia-a-dia, que provavelmente até te levaram, não é, a ser ativista. Sim, acho que é precisamente essa a ordem, o capacitismo que eu encontro no dia-a-dia levaram-me a querer ser ativista, a ter essa necessidade para me sentir bem comigo mesma. E quando tu falas em capacitismo, como é que tu descreves o capacitismo? O que é o capacitismo? No meu caso não são barreiras arquitetónicas, mas acho que o que podemos chamar são barreiras atitudinais, e desde pessoas que não me ouvem quando eu falo, não me ligam nenhuma, ou que me ignoram, que acham que eu não tenho um bom currículo na escola, que olham de lado para mim, e acho que é isso que eu encontro no meu dia-a-dia. Houve assim, já na tua adolescência, uma situação que te marcou particularmente, ou na infância até? Várias, até. Tive uma professora de música que dávamos flauta no 5º ano e ela disse: Júlia, tu não precisas tocar flauta, mas não me deu nenhum instrumento em troca. Então eu, era pequenina e eu acabava por ir para casa fazer os trabalhos de casa com a flauta, chegava a aula e ela não me deixava sequer a tocar. Ignorou-me durante um ano completamente. Sem justificação, não é plausível? Sem justificação. Assumiu que eu não era capaz de fazer algo. Nem me deu algo em troca para substituir. Nem te perguntou se querias, Sim. se não querias, preferias outro instrumento, não é? Pois. No fundo, não... Sim. Ok, foi esse o momento então que se calhar te fez mais tarde? Mais tarde, sim. Eu era muito pequenina, andava no 5º ano. O que me fez mais tornar-me ativista foi um grupo de apoio em que eu participei na APPC, a Associação do Porto de Paralisia Cerebral, que lá me incentivaram realmente a denunciar estes casos de capacitismo que eu tenho vivido. Obrigada, já voltamos a ti. Eu quero agora só dirigir-me à Raquel Abraços, que vem aqui com uma dupla perspectiva muito interessante, porque não só também é portadora de deficiência, como é educador social e, portanto, trabalha nesta área e vê a realidade, ou seja, não só a sente, como a vê e trata dela todos os dias. E se calhar, indo à pobreza mais diretamente agora, como é que esta realidade da pobreza se cruza com a realidade da deficiência no dia-a-dia? Eu acho que se cruza, por exemplo, como estava a dizer a Júlia, em certos aspectos da vida cotidiana. Por exemplo, eu até aos 25 anos
não tive o 60% de capacidade. Os meus pais acharam que não era necessário. Mas aí está um apoio, por exemplo, mas a nível de apoio da Segurança Social também existem algumas burocracias, penso eu, porque não é muito fácil arranjar apoios para certas acessibilidades dentro da Segurança Social, por exemplo, a pedir apoios de coisas para deficiência. Por exemplo, quando eu nasci, a minha mãe foi à Segurança Social pedir um apoio para uma coisa para começar a andar. E eles não deram Fisioterapia, apoio. provavelmente. Sim. E eles não deram apoio. Os meus pais é que tinham que financiar tudo. Comportar financeiramente. Exatamente. É importante dizer que a Raquel nasceu prematura, não é? Bastante prematura e portanto, tem uma deficiência também não adquirida, portanto, desde dessa altura, sempre se conheceu assim, e estávamos aqui a falar antes das câmaras começarem a gravar, que sempre teve numa família que descomplicou esta situação e do quanto isso às vezes é importante para a própria pessoa se sentir livre na sociedade, não é? Para fazer tudo o que quer. Sim, sem dúvida, e acho que foi fundamental para eu conseguir hoje em dia ter a liberdade que tenho e conseguir desenvencilhar-me sozinha, porque se não fosse assim tinha sempre os meus pais, que tenho sempre, mas que não me prendem e ajudam-me a seguir em frente, e acho que isso foi bastante positivo para mim. Enquanto educadora social, tento também ir ao encontro daquilo que foi a minha vivência e transpô-la para as outras pessoas, para as pessoas que têm necessidades especiais também. E acho que o meu papel enquanto educadora social é tentar fazer com que as outras pessoas não se sintam tão em baixo, Abandonadas pelo sistema, sim. pelo país. Exatamente. Sim. E já agora uma questão. A Raquel vive e trabalha em Santarém. Sim. Considera que algumas regiões, a questão regional, portanto, as diferenças regionais, por exemplo, de uma grande cidade, como pode ser o Porto, Lisboa, enfim, grande. Portugal é um país muito pequeno, mas de facto há diferenças. Ou seja, um núcleo urbano para uma cidade mais periférica, essas diferenças são muito notórias e existem? Eu acho que sim, porque eu neste momento estou a fazer um C+, na IAPN, na Rede Europeia Anti-Pobreza, e acho que hoje em dia existem poucas empresas que garantam trabalhos para pessoas com deficiência. Eu por acaso tive sorte, mas há muitas empresas que não sabem o que é que a mais-valia ter uma pessoa com deficiência, e eu acho que nos centros urbanos maiores não existe isso, enquanto que, por exemplo, em Santarém eu acho que existe. Ou seja, nos centros urbanos pode haver já uma maior integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é isso que está a dizer? Ou o contrário? Eu acho que é o contrário. O contrário, portanto, nos locais mais pequenos existe uma maior integração. Eu acho que sim. Isso é muito interessante, esse ponto de vista. Eu acho que sim. Porque, por exemplo, nós lá em Santarém temos a APA-CDM, em que eles construíram um café, um quiosque, em que estão a integrar diariamente pessoas com deficiência a trabalhar nesse quiosque. E eu acho que isso é uma coisa bastante positiva. Para além disso, também têm pessoas com deficiência a trabalhar em cantinas, por exemplo. Eu acho que isso é bastante interessante, porque dão capacitação. Claro, sim, as pessoas podem e têm o direito de trabalhar em qualquer área, né? como todas as pessoas. Pedro, se calhar, agora dirijo-me a si. O Pedro já tem uma boa trajetória, uma longa trajetória a trabalhar com pessoas com deficiência e com paralisia cerebral em particular. Com base na sua experiência, como é que a pobreza incide sobre esta comunidade?
de pessoas? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Naturalmente, falar que a pobreza, e estamos a falar aqui em pobreza económica, efetivamente depende de vários fatores. Um deles, basta perceber que a pessoa com deficiência, sobretudo quem nasce com deficiência, não tem propriamente uma carreira contributiva ou consegue desenvolver-se se calhar de igual forma e nos mesmos termos que uma pessoa sem deficiência. E, no entanto, o que nós vemos na nossa realidade, no nosso território, é que muitas pessoas com deficiência apenas têm a pensão, não é? Aquilo que há pouco a Raquel também falava, não é? Que até tem um nome peculiar, que é a Pensão Social de Inclusão, não é? Portanto, há aqui a chamada PSI. E é interessante porque o próprio nome induz a uma suposta inclusão, ou seja, um valor que permita fazer face a que a pessoa possa efetivamente adquirir serviços, ter experiências, portanto, ao nível social, que naturalmente a questão económica é relevante. O que acontece é que estamos a falar num valor muito baixo, não é? Que não é atualizado. Que não é atualizado, mas mesmo assim ainda continua a ser muito baixo. Nós estamos a falar na casa, rondar os cerca de 350 euros por mês, portanto isto é fácil para quem nos ouve perceber como é que se inclui apenas muitas vezes com esta pensão. E de facto parece-me que a pobreza, neste caso económica, também acaba por condicionar, se calhar, também a aquisição de experiências e pensando desde logo que os serviços básicos são comprados, não é? Nós estamos a falar de um serviço de saneamento, um transporte e tudo mais, portanto, de facto a pobreza tem aqui este impacto com as pessoas com deficiência e sem deficiência, não é? Portanto, estamos a falar aqui naturalmente na sua generalidade. Aliás, é extremamente curioso que pensando aqui neste fenómeno da pobreza, que eu creio que também está intimamente ligada à parte da inclusão, basta perceber que muitas vezes uma pessoa com deficiência tem que pensar em toda a logística para ir a um determinado local. Aqui há tempos, por curiosidade, fiz essa análise. Se nós formos fazer uma reserva de um alojamento local, provavelmente com preços mais competitivos, muitos destes equipamentos não estão preparados para receber pessoas com deficiência. Ou seja, muitas vezes têm que a própria oferta em hotel, si, exatamente, o que é muito mais caro. Ou estamos a falar, por exemplo, de um táxi adaptado para ir a determinados locais. Basta nós pensarmos, por exemplo, e tomando aqui esta questão das regiões, atualmente uma pessoa que utilize, por exemplo, cadeira de rodas, entrar num metro ou, por exemplo, num comboio, é algo que realmente dificulta. Portanto, eu acho burocrático, não é? Muito ou mais no autocarro, exatamente. Eu estava a pensar nisso, às vezes os autocarros têm preços mais competitivos, mas se calhar ainda pode ser mais complicado. Sim. Por vezes os autocarros têm essas vantagens, mas por vezes eles também estão avariados, portanto. Exatamente. E eu acho que também é interessante que está associado a este fenómeno de pobreza e eu queria talvez sugerir que a tónica não fosse só na questão monetária, porque naturalmente que essa é importante, mas parece-me que ligar aqui a outras questões que tem que ver sobretudo também alguma privação que a própria pessoa com deficiência acaba por ter e sentir e também ela própria, eu diria, se auto-excluir desses momentos de participação. Isso é algo que efetivamente não deveria acontecer. No sentido de termos um grupo de amigos que quer ir ao restaurante XPTO, não ter que pensar que se vai ter um degrau, se vai ter uma barreira, se eu tenho que reservar o comboio para aquela hora, para aquele dia, para aquela situação. Efetivamente, a pessoa com deficiência pensa, inúmeras vezes, tem essa participação ou não. Tem de antecipar muito mais cada passo que dá, porque pode ter de antever barreiras. Exatamente, sim. Como dizia a Júlia bem, não só arquitetónicas, mas também das próprias atitudes sociais. Exatamente, que naturalmente ainda têm que ser muito trabalhadas e esbatidas nesse sentido. E talvez seja interessante nós também focarmos nesse ponto. Eu, por exemplo, pegando ali no caso da Júlia, eu na escola primária chumbei no primeiro ano porque eu usava botas ortopédicas e a professora não gostava das botas ortopédicas, do barulho que elas faziam e chumbou-me. Portanto, há um sentimento desde muito cedo, não é? De quase não pertença e tem de se ultrapassar. Vocês são casos
que conseguiram usar isso a vosso favor, não é? No fundo, deram-vos força para hoje em dia estarem aqui a falar e serem, no fundo, ativistas e trabalhadores nesta área da deficiência. Se calhar com outras pessoas, elas podem não ter tido as ferramentas para dar a volta por cima, como se costuma dizer socialmente. Ias acrescentar alguma coisa, Júlia? Não. Mas eu tenho uma próxima pergunta para ti. Tu tens-te batido com estas questões? Imagino que pessoalmente, ou seja algo em que tu pensas muito, obviamente, até porque trabalhas com elas. Eu queria perguntar-te, eventualmente quem nos está a ouvir, pode ser a primeira vez que está a pensar neste tema, o que é que para ti, pessoalmente, para a tua pessoa, seria a primeira mudança a fazer, sim, a primeira mudança que tem de acontecer, ou as primeiras, vá. Podes dizer algumas. São muitas, porque ainda temos um longo caminho pela frente, mas eu acho que, primeiro, a deficiência devia deixar de ser um tabu. As pessoas têm mesmo medo de simplesmente dizer a palavra deficiência. Eu já tive casos de professores que têm de alguma matéria, alguma coisa, e vão dar uma volta imensa só para dizer a palavra deficiência. Acho que as pessoas, quando interagem com uma pessoa com deficiência, têm medo de ferir, não sabem como lidar. Eu acho que passa muito pela educação que se tem em casa. Eu, às vezes, dou comigo a pensar, este colega, os pais não tiveram uma única conversa com ele sobre o que é deficiência, que são pessoas diferentes e que não há mal nenhum nisso. Pronto, acho que no fundo, normalizar, normalizar a deficiência. A deficiência, que se calhar esta questão de dar a volta, muitas vezes só para evitar a palavra deficiência, pode estar também um bocadinho associada ao facto dela ser usada como insulto erradamente, historicamente, e ter uma conotação negativa, imagino eu, não é? Estou aqui a pensar alto. Tem muito, tem. Das pessoas, coitadinha, tem uma deficiência, é deficiente. É essa questão do capacitismo que falavas, não é? Que se vê a cada esquina. Mas depois também há a questão das barreiras arquitetónicas, que são escandalosas. Nós vivemos em pleno século XXI e, no entanto, a Rua de Santa Catarina, no Porto, a maior parte das lojas não tem acessibilidade. Não, quando está na lei, mas como não há fiscalização, como é uma parte da sociedade que está ignorada, não se faz nada, mesmo que o problema seja identificado. Ou seja, quem manda, as autoridades, podem, no fundo, ignorar que esse problema existe porque não há pressão social suficiente quando não devia de ser precisa pressão social, mas nós sabemos que muitas vezes as coisas avançam com pressão social. Eu acho que também começa pelas próprias pessoas com deficiência começarem a tomarem atitudes, porque não só vão lutar pelos seus direitos, mas vão fazer ver às outras pessoas que elas são capazes de falar, de argumentar, de estar na política. Exato, sim, e no fundo vão também atalhar caminho às gerações seguintes. Sim, claro, sim. É ótimo isso, verdade. Já voltamos a ti. Pedro, se calhar agora dirigir-me a ti. O que é que significa na prática, no fundo é a mesma questão, dar uma vida digna e plena a uma pessoa com deficiência? Porque esta questão da inclusão, já falámos dela, é muitas vezes tida de forma abstrata. Queremos perceber na prática o que é que isso implica, o que é que tem de ser feito e é urgente que seja feito. Certo, eu acho que quando falamos em qualidade de vida não podemos só focar nas pessoas com deficiência. Todos nós procuramos qualidade de vida, tendo ou não deficiência. Exato. Não é? No caso da deficiência em concreto, eu creio que as políticas públicas são fundamentais.
Eu gosto de utilizar muito uma palavra, e utilizo muitas vezes na APPC, que nós devemos deixar de lado o paternalismo e sermos facilitadores. Ou seja, é efetivamente facilitar aquilo que muitas vezes já pode ser algo complexo, não é? E efetivamente a qualidade de vida muitas vezes resume-se a pequenas circunstâncias. Como quais? Por exemplo, eu vou falar no contexto residencial, não é? O respeito pela decisão e pela autonomia da pessoa com deficiência. Eu acho que partilho aqui que foi algo fantástico quando cheguei à APPC. E acho que isto, na perspectiva enquanto técnico e agente social, acho que devemos ter sempre esta humildade, que é: eu não sei o que é ter deficiência. Claro. Não é? E, portanto, nós não podemos chegar a todos os sítios e achar que sabemos todas as matérias, todos os conhecimentos, porque isso não funciona dessa forma. E o que me disseram, as próprias pessoas com deficiência, foi: nós vamos te dizer o que é paralisia cerebral e vamos te ensinar o que isto é. Eu achei esta lado muito interessante, porque de facto são os próprios utilizadores, não é? As próprias pessoas que estão a receber o que, enfim, nós podemos entender que possa ser melhor, porque estudamos os diferentes quadros teóricos e os quadros que nos permitem dizer o que é supostamente ter uma boa qualidade de vida, que isso também é um conceito bastante amplo. Eu diria que é também ouvir a outra pessoa, e isso de facto poderá melhorar a sua qualidade de vida, que eu acho que isto também tem que ser entendido. E sobretudo noutra perspectiva, que é o que para mim pode ser qualidade de vida, para o outro pode não ser. E este respeito também tem que ser tido. E isso parte muito também pelas experiências que nós fomos tendo ao longo da nossa vida. Portanto, eu creio que para atingirmos uma boa qualidade de vida e percebermos que nos sentimos bem na nossa vida, é fundamental termos ações concretas, como, por exemplo, ser os facilitadores dessas experiências, não é? Sermos este apoio a algo que a pessoa com deficiência não consiga sozinha, por uma questão física ou não, fazer. Apoiarmos, mas não sermos os principais decisores, porque efetivamente a vida é delas e aqui nós devemos efetivamente ter respeito, apoiar, mas sem esta tónica de paternalismo e de queremos decidir pelas outras pessoas. Eu creio que se grande parte das organizações no nosso país tivesse esta perspectiva, efetivamente conseguiremos promover qualidade de vida, sendo que são duas palavras assim que darão para muita discussão, porque a qualidade de vida está associada, como dissemos há pouco, à questão económica, à questão social, ao próprio agregado familiar que também tem aqui. Às vezes esse paternalismo começa mesmo na Exatamente, família, mas que fazem o seu papel. Não é? Nós não nos podemos esquecer que um pai, uma mãe, um cuidador quer sempre o melhor. Tem o seu papel e, portanto, nem sempre poderá ter razão, outras vezes está coberto de razão, e exatamente nesta convivência, neste conversarmos abertamente, como dizia há pouco a Júlia, sem qualquer rodeio, sem qualquer preconceito a esse nível, conseguirmos perceber que cada um tem o seu papel e que o resultado que queremos é que efetivamente aquela pessoa viva, não é? Dentro dos seus ideais, das limitações, claro, portanto que tenha a vida, exatamente, qualquer um de nós também escolhe. Como qualquer um de nós quer viver o melhor que exatamente. pode. Eu gostava só de acrescentar, pegando nestas palavras também que a Júlia há pouco estava a dizer, que efetivamente nós temos que continuar a falar deste tema, mas também temos que perceber que este tema tem que ser normalizado, isto é, nós não podemos... nas outras discussões que não são só sobre exatamente, a portanto, a diferença existe em todo lado, não é? Portanto, e isso nós temos que também perceber isso e termos esta capacidade de muitas vezes não acentuarmos A, B e C,
Porque nós vivemos em comunidade e a comunidade é diversa e, portanto, temos que nos respeitar uns aos outros e, efetivamente, potenciar aquilo que possa estar menos bem. E aí eu sublinho que, naturalmente, as políticas públicas, as políticas que no caso, guiam uma sociedade, uma comunidade, deverão estar alinhadas, efetivamente, com esta realidade. E voltando só um pouco atrás na questão da pobreza, parece-me que, efetivamente, ainda há muito trabalho a ser feito. Como a Raquel dizia, e bem, a desigualdade territorial é notória também no nosso país, e isso também implica oportunidades, não é? Portanto, e também devemos olhar para o território como um todo e não só como as zonas urbanas onde eventualmente, ou como a Raquel dizia há pouco, pode haver a ilusão ou a tendência de que existe maior oferta, quando na realidade também eu diria que pode ser uma oferta um bocadinho oca. Não é? Porque muitas vezes nas grandes cidades temos esta ideia de vamos fazer aqui uma entrevista de trabalho para uma pessoa com deficiência, mas esquecem-se de uma coisa, é que, como há pouco falava da logística, uma pessoa com deficiência também poderá ter. E nós não podemos ter uma deficiência por catálogo, como eu costumo muitas vezes dizer, que me parece que às vezes o que acontece é que quando os recrutadores também destas empresas também selecionam quase o tipo de deficiência que poderá, enfim, não ser tão complexa. Não atrapalhar tanto. Exatamente. Não é? Eu, por exemplo, no meu caso, estou num Sei Mais, é ótimo, gosto muito de estar na EAPN, estou na EAPN há 3 anos, contudo, acho que o programa devia de ser mais longo, ter maior, porque o programa é só de 1 ano. Eu acho que devia de haver mais programas deste género, mas que tivessem uma maior durabilidade, para conseguirmos as pessoas com deficiência terem a capacitação de conseguirem ir para o mercado de trabalho muito mais bem preparadas. Sim, para também não haver uma instabilidade, não é? De Exatamente. um ano depois, o que é que, Por exemplo, pode eu acontecer? tenho que esperar sempre 3 meses até vir o próximo SEI. Pois. Cá está a falarmos de precariedade, não é? Que vai ligar à questão da pobreza que estávamos aqui a falar. Queres dizer alguma coisa, Ajuda? Eu acho que também para garantir uma vida plena para uma pessoa com deficiência, acho que basta pensarmos o que é que nós não, mas pessoas com deficiência querem para uma vida, querem ter um trabalho, querem ser independentes, querem ter um relacionamento amoroso, querem ter um grupo de amigos. Eu acho que lá está, como disse, eu acho que as instituições servem para dar esse apoio que uma pessoa com deficiência tem mais dificuldades e não consegue chegar tão facilmente. Claro, no fundo terem uma atenção especial a quem tem mais dificuldades, seja por esta razão ou por qualquer outra razão, Exato. que há muitas, nós sabemos, Sim. para essa autonomia. Eu se calhar terminava só com uma pergunta dirigida à Raquel, e que é muito importante porque a Raquel trabalha em Santarém, no Conselho Local de Cidadãos da EAPN, de Santarém, e o Pedro falava desta participação, ou seja, de deixar ser as próprias pessoas a dizerem o que é que elas precisam. Qual é que é a sua experiência com isso mesmo? Portanto, o meu papel no Conselho Local de Cidadão é mesmo isso, é ter voz cívica e participativa no Núcleo Digital de Santarém e dar voz às pessoas com deficiência e também ser um membro ativo no Conselho Local de Cidadão e na participação dos mesmos, para dar a conhecer ao nosso Conselho Local de Cidadão o que é que nós fazemos e quais é que são as nossas práticas. Mas o que é que houve das pessoas? Ou seja, sente que tem havido uma evolução nesse sentido das pessoas serem abertas e vocais sobre aquilo que pretendem, até politicamente? Cada vez mais, sim. Tanto nas cimeiras que nós vamos, por exemplo, nos encontros que nós fazemos, cada vez mais temos uma participação ativa para o Conselho Europeu, por exemplo, para os deputados e para os futuros deputados nos ouvirem também. Essa também é uma questão importante da representatividade na política, não é? Sim, de haver sim, deputados sim. que também... Cada vez mais. E que temos visto a acontecer e ainda bem. Agradeço muito aos três a presença, acho que foi uma conversa muito nutrida aqui de ideias para todos pensarmos sobre isto. É muito importante ouvir todas as vozes
pronto, nestas discussões que temos sobre a sociedade. Queria só lembrar que este podcast é da produção da EAPN Portugal, mas com a parceria da Filtro Produtora e identidade visual da artista Helena Beatriz. Nós vemo-nos num próximo episódio.